Que bom ter você aqui para mais uma Devocional dos Discípulos, seu lugar de encontro com Deus através de devocionais diárias que vão fortalecer sua fé e aprofundar seu relacionamento com Cristo. Hoje eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar tudo na sua vida. Quem é Jesus para você? Essa pergunta não é apenas uma curiosidade teológica. Ela é a questão mais importante que qualquer pessoa pode responder. Quem é Jesus determina tudo: nossa vida, nossa eternidade, nossa esperança. Foi exatamente essa pergunta que Jesus fez aos discípulos em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. A palavra de Deus nos diz: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Essa conversa aconteceu em Cesareia de Filipe, uma cidade cheia de templos pagãos, ídolos e muito representativa do poder imperial de Roma. Jesus escolheu esse lugar para perguntar sobre sua identidade, para mostrar que seu reino é muito maior do que os sistemas políticos e religiosos deste mundo. Primeiro, ele pergunta o que as pessoas dizem sobre ele. As respostas são variadas. Muitos viam Jesus apenas como um profeta, um homem de Deus, alguém importante, mas nada além disso. Então Jesus torna a pergunta pessoal: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde com uma declaração ousada: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta resposta é muito mais profunda do que parece à primeira vista. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo não é um sobrenome de Jesus, mas um título. Ela significa ungido, o Messias prometido no Antigo Testamento, aquele que Deus enviaria para salvar seu povo. Em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, há uma profecia sobre ele. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Pedro entendeu que Jesus não era apenas um mestre, mas o próprio cumprimento dessas promessas. Pedro reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo. Isso significa que ele não era apenas um homem, mas Deus encarnado. João capítulo 1, versículos de 1 a 3, nos diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é o Filho de Deus, ou seja, a expressão exata de quem Deus é. Ele é Deus feito carne, que veio ao mundo para nos salvar. Mas como ele nos salva? Jesus veio porque a humanidade está separada de Deus pelo pecado. Em Romanos 3:23 diz: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Nossa maior necessidade não é o sucesso, saúde ou dinheiro. Nossa maior necessidade é sermos reconciliados com Deus e, a partir daí, vivermos de acordo com essa reconciliação. E foi para isso que Jesus veio. Em João, capítulo 14, versículo 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A cruz foi o centro da missão de Jesus. Ele não veio apenas para ensinar ou curar pessoas do seu tempo. Os ensinamentos e curas realizados por Jesus apontavam para uma cura maior, do seu espírito. A morte de Jesus foi um sacrifício definitivo e perfeito pelos nossos pecados. E como sabemos que foi aceito? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, lemos: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele tomou sobre si a condenação que era nossa. Sua ressurreição prova que ele venceu a morte e nos dá a vida eterna. Mas ele não é apenas Salvador, ele é Senhor. Quando Pedro disse que Jesus era o Cristo, ele estava reconhecendo que Jesus era o Rei prometido, aquele que governa todas as coisas. Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11 nos diz que Deus o exaltou acima de tudo e que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora eu te pergunto, quem é Jesus para você? Ele não pode ser apenas um bom exemplo ou um mestre. Ele é o Cristo, o Salvador, o Senhor. Mas essa verdade precisa ser mais do que uma informação. Ela precisa se tornar uma realidade na sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, hoje pode ser o dia. Seguir a Cristo não significa apenas saber quem Ele é, mas confiar nele de todo o coração. Crer em Jesus significa reconhecer que Ele é Deus e que morreu por você, que ressuscitou e se entregar completamente a Ele. Isso envolve arrependimento, deixar de viver para si mesmo e começar a viver para Ele. Se hoje você sente Deus te chamando, não endureça seu coração. Fale com Ele. Confesse que você precisa do perdão de Cristo. Declare que Ele é o seu Senhor e Salvador e comece uma nova vida com Ele. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Alguém perto de você pode estar precisando dessa palavra hoje. E se você deseja continuar crescendo na fé e recebendo devocionais diárias que vão fortalecer sua caminhada com Cristo, se inscreva no canal. Nos vemos na próxima devocional. Que Deus te abençoe.